diversões lá na Aparecida, sobre a disparidade dessas duas expressões, tanto a profana quanto a sagrada, vamos dizer assim. O pessoal que desce da capela e vai para o parque, a mulher, aquilo que acontece no parque, eu me remeti a uma canção do Milton Nascimento, que diz que o artista deve ir aonde o povo está. E aquela mulher, talvez não é uma artista, talvez uma marginal da arte, porque você não se referiu a ela como sendo uma artista. Bom, para você, eu queria que você falasse mais sobre isso. E para a Lúcia, eu queria que ela falasse um pouco mais sobre isso. Localização de regime. Mas sobre a localização de tensões, limites do uso das drogas. Você disse isso na sua página muito bem. E queria te perguntar ainda se o que faz com que outras classes se identifiquem com a música dos Racionais não seja somente apenas um discurso sonoro, como a juventude, a minha juventude, se identificava com as músicas americanas sem estar entendendo nada do que estava falando. E não teria isso também. Bom, a questão da disparidade das imagens, né? Nossa Senhora Aparecida e a Mulher dos Homens. Não sei, o que me chamou a atenção é que realmente são imagens muito díspares, mas na época que eu fui, eram imagens que estavam justapostas. Então era assim, estilo montagem mesmo. É como se a própria cidade tivesse feito essa montagem. Então foi essa impressão. Então foi isso que me chamou a atenção. E, na verdade, é uma questão instigante que foi para mim, de pensar, será que eu estou lidando com duas imagens que precisam ser separadas? Ou seria mais interessante ver essas duas imagens enquanto uma imagem carregada de tensões? A Nossa Senhora e a Mulher dos Homens. Daí, assim, de pensar, talvez a Mulher Lobisomem enquanto algo de um inconsciente social, que está presente na Nossa Senhora Aparecida. E aí, quer dizer, foi minha experiência etnográfica na favela. Quando eu via essas Marias da favela e Aparecidas profanas, que às vezes faziam esse gênero de mulheres sofredoras, mas que num instante, num lampejo, eram capazes de reagir mais ao estilo de uma mulher lobisomem. Então foram elas, na verdade, que me deram essa dica. A imagem carregada de tensões estava nelas. Agora, em Aparecida, realmente se configurava a catedral, a mulher santa, e depois a outra bastante profana, a mulher lobisomem, separada. Mas não tão separada assim, porque o povão chegou de alguma forma, através do parque das diversões. Alguém estava me falando que o parque não está mais lá onde eu tinha visto o parque de diversões. Então, será que estava... Bom, isso que está mais assim, mas um shopping. Tem um shopping. Outra imagem. Agora, eu estou lembrando de uma outra coisa que me chamou a atenção também, me fez pensar um pouco nessa ideia. Eu lembro que, quer dizer, a polícia nunca entrava no espaço da favela, na época que eu lá estive. Né? Isso foi faz tempo, meados dos anos 80 que eu morei lá. Porque o povo também não era espaço para a polícia entrar. O povo tomava conta de lá. Mas eu lembro uma vez
que o povo chegou lá. Quer dizer, a polícia entrou lá. E entrou lá, pelo jeito, foi um caso de violência homem e mulher. O homem, aquela coisa estereotipada, né? O homem que bate na mulher, não sei o quê. Mas eu lembro o discurso da polícia quando chegou lá, era da mulher sofredora. Que coisa, batendo nessa pobre mulher, não sei o quê, ela que sofre, cuida dos filhos. E foi a polícia fazendo esse discurso. E depois eu pensei, mas essa polícia, tudo bem, está certo. Mas tem tensões nessa figura dessa mulher sofredora que rompe, inclusive, diante da polícia. Essa mulher sofredora, ela, quer dizer, nos momentos apropriados, quer dizer, sei lá, apropriado, não sei se é a palavra apropriada, mas em determinados momentos ela explode tal como uma mulher lobisomem para proteger seus filhos e o próprio companheiro diante da polícia. Eu vi isso. Não é essa mulher, mas outras, né? Então será que é mais interessante pensar Aparecida e a mulher lobisomem enquanto uma imagem carregada de tensões, de esperanças não realizadas, promessas não realizadas, mas carregadas, não resolvidas? É uma imagem não resolvida. Será que é mais interessante? Será que essa imagem carregada de tensões, na verdade, tem mais esperanças e promessas do que simplesmente a imagem da Nossa Senhora Aparecida colocada à parte da mulher lobisomem, que é o que eu acho, desconfio, que a polícia tentou fazer naquele momento. Separar a Aparecida, a mulher santa, daquela profana lobisomem. Só pela questão das drogas, ontem eu vi um filme sobre dois morros do Rio de Janeiro, Babilônia e Chapéu-Bandeira. E foi super interessante como qualquer filme que hoje, vi um outro que chama Santo Forte, do Eduardo Coutinho, que foi premiado, mas uma coisa interessante é que qualquer filme que se faz sobre favela hoje, não dá mais para deixar de falar de religião. É uma coisa assim, mesmo que o Santo Forte, do Eduardo Coutinho, é sobre religião. É um filme inteiro sobre religião. Ganhou o especial do Júlio Gramado, ganhou o prêmio de Margarida de Prata da CNBB esse ano. Esse é sobre religião, mas o outro, que é sobre Babilônia e Bandeira, a autora queria fazer a história daquele local, daquele espaço geográfico, como é que foi construído e tal, começa com as fotos antigas e tal, mas o miolo do filme é sobre religião. E aí, para chegar na tua questão das drogas. E um filme que eu vi ontem, que é da Consuelo Lins, a professora do UFRJ, tem um depoimento de uma mulher evangélica, que vale a pena olhar na Assembleia de Deus, que ela conta como é que ela negociou com o traficante, tentou negociar com o traficante para o filho dela não morrer, né? E como é que ela interpreta o fato de ter tido 13 tiros e não ter morrido, né? E é uma coisa impressionante aquela figura na favela, que ela diz assim, quem é que pode enfrentar esses caras aqui? Só eu com o poder de Deus, eu vou com o poder de Deus. A fala dela é muito forte, eu já não poderia nem te colocar isso. Queria chamar atenção para isso, que é um pouco o seguinte, e aí isso estou falando em termos de população favelada, classes populares, né? Mas também na classe média, quando você conversa com as pessoas, e eles falam dos conflitos entre pais e filhos, não é mais, você não tem mais aquele tipo de coisa, conflito para sair à noite, conflito para a roupa que vai usar, conflito, inclusive a questão da liberação sexual na classe média mesmo, as pessoas recebem os namorados dos filhos em casa, exagerando um pouco, mas para poder ser mais rápido. Mas aonde é que nos dois lugares acontece um pouco de geração? Na favela, em termos de passar de um consumo que pode ser, que não é o consumo não é necessariamente moralmente interditado. O medo é a passagem de alguém que consumiu alguma coisa no momento para um traficante e morte, né? E a mesma coisa em termos de classe média, que o problema da classe média, quer dizer, ela não tem um discurso moral, a droga não pode ser usada para você, porque você não pode estar no estado fora da consciência.
mas a droga não pode ser usada porque eu não quero que meu filho suba a favela e pode morrer, ou encontre com a polícia e pode morrer. Né? Então é um pouco isso que eu dizer, né? Não é que existam outras tensões, é que essa tensão, o limite do uso da droga, no sentido de passar para ou uma situação de tráfico dos meninos que não têm outros empregos e tal, ou os dependentes, aí depende um pouco, seria um traço comum, entendeu, no conjunto de gerações hoje em dia. Né? Então é um pouco por aí, não sei se ficou mais claro agora, né? Eu acho que é esse o ponto. E isso está aparecendo muito, quer dizer, e aí vou puxando daí para a religião, para poder puxar a segunda pergunta. Né? O que os racionais dizem, depois eu vou chegar no que você colocou, os racionais dizem o seguinte: eles têm uma visão meio messiânica, na verdade, uma visão meio conspiratória, assim, há uma como é que se diz isso? Uma conspiração contra os manos. Né? Manos é a maneira como eles se tratam, todo mundo que faz parte desse mundo, o movimento hip hop, né? E que o rap é uma das manifestações, tem vários, tem o funk, tem o rap, aí você tem várias possibilidades em termos internacionais. Mas ele se coloca no movimento do rap, bastante ligado aos Estados Unidos, inclusive, né, aos negros americanos. Mas, então, ele diz, no Brasil, há uma conspiração contra os manos. E para eles, a conspiração contra os manos vem via droga. Né? Eles formulam isso que eu estou falando da seguinte maneira: eles pedem, manos, deixem a droga, porque isso vai acabar conosco, estatisticamente, inclusive. Né? Quer dizer, assim, tipo. E eles começam, é muito interessante. Eu não vou poder falar muito sobre isso, é até um perigo começar a falar sobre isso, que eu adoro falar sobre isso. Mas a coisa bem pequena é a seguinte: porque antes você dizia o seguinte, usava a religião na política quem não tinha outro tipo de informação, né? Uma coisa assim do tipo, usou religião, ou então quem queria instrumentar a religião para a política. No caso dos racionais, é o contrário, eles têm muita informação, eles começam a música deles, por exemplo, com estatísticas brasileiras de quantas pessoas morrem, jovens morrem nos últimos anos, quantos desses são negros. Eles usam o conhecimento, digamos, do mundo, estatísticas oficiais, da reflexão para começar o tema, para começar a música. Quer dizer, não é uma coisa assim. Eles já viajaram, eles são de Capão Redondo, mas já fizeram show em vários lugares do mundo. Então, quando eles terminam, colocando a Bíblia como um dos textos fundamentais, não é nem para usar a Bíblia de uma maneira instrumental, né? E não é nem porque eles não têm outro tipo de linguagem, é porque nesse momento esta linguagem é uma linguagem que eles conseguem expressar o único lugar para jogar sua desesperança. É uma coisa impressionante. Eles já leram Marx, segundo as entrevistas, eles já leram, sabem que existe. Porque chama atenção para isso, não é uma falta, não é por falta, é porque é algo especial nessa mensagem, onde eles conseguem jogar a desesperança deles e ter alguma esperança. Tem um clipe que é genial, um clipe que ganhou, inclusive, a MTV ano passado, que eles repetem, tenho fé, tenho fé, tenho fé. E o clipe termina com um deles de joelho. Agora, se você perguntar para eles se eles são religiosos, eles vão dizer que não, quer dizer, eles não estão com essa linguagem na cabeça. O problema é o seguinte: se você analisar a maneira que eles trabalham, é como se fosse o único recurso cultural que eles têm para reconstruir uma esperança contra a conspiração dos povos humanos, que é o povo deles. Então, para responder rapidamente o que você falou, eu acho que tem razão, tem super razão no seguinte sentido: a geração do rock, né, valia do som. Agora, o rap tem uma particularidade que faz relativizar um pouco o que você falou, porque o rap é ritmo e poesia, é muita letra, e são crônicas. É como se você não souber a letra, você não tem prazer na música, porque a música ela é muito repetitiva, ela chega a ser até meio enfadonha. Então, a grande história é que às vezes você encontra meninos de classe média que sabem dizer uma letra quilométrica dos nacionais, é muito quilométrica, ou seja, não dá, é como se não desse para você curtir o som, porque justamente o forte do rap é a poesia, é ritmo e poesia, né? E o que faz o rap é o tamanho, né? Quer dizer, essa coisa de você poder decorar aquela poesia enorme, né? Então eu penso, né? Você pode ter razão, porque eu acho que é uma música do nosso tempo, pode ter razão, mas eu acredito que a letra, no caso deles, é um foco muito forte, né? Que eu não digo, e eu concordo com você, que eu possa dizer que todo mundo apreende o conjunto das questões que estão jogadas ali. Você tem toda a razão que não. Porque qualquer mensagem, ela cai no terreno e ela é reinterpretada. A gente sabe que não há recepção unívoca, né, de nada, nem da novela das 8, nem da música dos Racionais. Você tem razão.
mas eu tenho a impressão que alguma identidade com a letra, no caso do rap, algum trecho, algum momento de identificação tem que ocorrer, até para você decorar outras partes que não te interessam, entendeu? Uma coisa por aí que eu não sei se eu te respondo, mas eu acho que tem uma coisa forte na letra, no caso do rap. Obrigado. Eu queria colocar uma questão, não só, assim, acho que mais para o pessoal do encontro, do que para... Mas, assim, aproveitando o que foi falado aqui. A gente está discutindo a liturgia, né, na cidade. E, de repente, a gente se esquece que as pessoas que estão na cidade, uma grande porcentagem ainda são pessoas que vieram da roça, vieram do sertão, vieram de tantos lugares que a gente não pode imaginar. E será que uma liturgia voltada só para os problemas sociais, e no caso pegando aquilo que o arquiteto, companheiro de trabalho, falou, né? Será que o espaço da cidade é aquilo que a gente quer para a gente? Então é isso que a gente quer colocar na liturgia? Ou será que a gente não precisa recriar o nosso espaço da cidade para recriar a nossa liturgia? Ou mesmo através da liturgia, recriar o espaço da nossa cidade para que ela seja um espaço mais interessante para as pessoas que nasceram na cidade como eu, que vieram da roça, ou que vieram de tantos lugares. Então é uma questão que eu queria deixar para o seminário no geral. Luiz Mozart Guilherme. Minha questãozinha é o Pedro de arquiteto, né? Você começou falando do conceito de o espaço é produto e produtor de relações. Então eu queria ver se você poderia dar de maneira concreta, não necessariamente concreta, exemplos de espaços que geram relações solidárias. E aí, se você poderia comentar um pouquinho como você interpreta alguns dos templos, pelo menos nas nossas cidades. Alguns dos Templos. Isso. Responde, isso aqui responde. E dessas relações, Você me pegou. Espaço, bom, essa pergunta ela me pegou mesmo. E me pegou porque eu particularmente venho de como eu falei, eu estou querendo deixar de ser arquiteto. Né? Há uma outra coisa bem peculiar na formação do arquiteto, que é a ideia do determinismo físico. É a ideia de que o ambiente físico, digamos, uma favela urbanizada, no caso aqui no Rio de Janeiro, é o programa Favela Bairro. Uma favela bonita automaticamente implicará em pessoas saudáveis. Essa ideia é uma ideia, na verdade, cerca de 100 anos, mas que se mantém viva na cabeça, principalmente de arquitetos. O nosso prefeito aqui no Rio de Janeiro é arquiteto, o seu secretário de habitação é arquiteto. Então essa ideia do determinismo físico é problemática. Por isso que eu te dar um espaço físico em que eu defino isso aqui é adequado para a confraternização, a comunhão, você usou outro termo, fugiu agora? Relações solidárias. Para a solidariedade, de certa forma, Pedro Novaes, retroceder a essa ideia do determinismo físico, que atualmente para mim é uma barreira. Um outro aspecto, um outro ponto que me bloqueia também, é porque eu ainda estou caminhando nessas coisas numa visão um pouco abstrata. Há ainda, talvez uma visão, talvez vocês tenham percebido, eu usei os exemplos, tomei a liberdade sem consultar, e nem tive a oportunidade depois de agradecer, de usar os exemplos do John, que foram exemplos de vivência, percepções etnográficas na favela que ele relatou, porque meu desenvolvimento aqui, ele ainda passou,
digamos assim, ele se desenvolveu ainda num nível de abstração que não pôde dialogar com o concreto e se renovar. Mas para falar a verdade, então para encurtar a pergunta, a resposta, passei boa parte do tempo que eu dispus para escrever esse texto aqui, ou para pensar nesse texto, na Praça Cerzedelo Corrêa, em Copacabana, chamada Pracinha dos Paraíbas. Eu nasci em Vitória do Espírito Santo, mas fui criado no Rio de Janeiro. E a minha infância foi ali. Há cerca de 3 meses atrás, eu estava com um colega passeando em Copacabana e ele é de Uberlândia. E eu falei, Roberto, olha, eu estudei naquela escola aqui. E ele olhou e falou, não é possível, como é que alguém pode... A escola era uma coisinha mínima, entre 2 prédios, sempre foi daquele jeito, né? Sempre teve prédios por lá. Bom, mas o fato é que eu passei esse tempo, guardei um tempo na Praça Cerzedelo Corrêa. Eu gostaria de me remeter à ideia dos espaços relacionais que eu fiz. Aquela praça, então, é um espaço, eu poderia dizer que vi múltiplos espaços de solidariedade, mas eu não posso lhe dizer que eu vi ali a construção de algum tipo de solidariedade, vamos dizer assim, que seja de fato liberador, que tenha algum potencial de se espalhar pela cidade, ou que seja pela própria praça. Na praça você tem os velhos, os idosos que vão tomar o sol, uns de cadeira de rodas, outros levados pelas babás, empregados, vendedores. Você tem mendigos, cada um ocupando um local físico. A praça está mais ou menos dividida entre esses grupos. Você tem as crianças também, com as mães e babás, e você percebe alguns momentos de uma espécie de comunhão natural do ser humano, pelo menos aqui nos parece peculiar aqui no Brasil, né? Quer dizer, a velhinha, quando senta ao lado da outra velhinha, começa a conversar, o assunto flui. Segundos depois, aquele momento ali que é uma chama, vamos dizer assim, uma possibilidade, ele acaba. Da mesma maneira, os mendigos, né? Eu não consegui entender muito bem, porque só na minha última ida que eu sentei no lugar onde os mendigos ficavam. Me parece que eles, eu não consegui entender muito bem como é que funciona, mas me parece que eles vão sempre no início da manhã, ficam ali um momento e depois se espalham. São famílias. Mendigos talvez é um termo ainda meio antiquado, né? Sem teto. Né? São famílias inteiras, aliás, várias famílias juntas ali, dividindo comida, educando os filhos do jeito que é possível. Um espaço físico para isso não seria necessário. Sobre a questão do tempo, né? Como é que eu analisaria os tempos na cidade? Antes de eu tentar me liberar do arquiteto, eu já fui arquiteto de projetos. E como arquiteto de projeto, já projetei inúmeros templos. A maioria deles em Vitória do Espírito Santo. Sempre tinha um discurso para justificar aquilo que fazia realmente com a maior das boas intenções, mas hoje, pessoalmente, eu acho que o templo é problemático. Construir templos é uma coisa muito problemática, porque construir em cima de uma realidade que não existe. Na verdade, é construir dentro de uma representação da realidade que se mostra cada vez mais falsa. O Lefebvre ele tem argumentos prós e contra os monumentos, e aí eu classificaria templos como monumentos, como, de certa forma, representantes de passados e porvires, né? Édens e Cidade Celeste, representações da possibilidade de encontro. Agora, como é que nós estamos,
os humanos vivendo nessa cidade estamos interpretando esses tempos hoje em dia, eu tenho a impressão que cai mais para os contra que o Lefebvre levanta a respeito dos monumentos. Que é a ideia do monumento como o símbolo de opressão, o monumento como símbolo de uma determinada ordem que quer se instaurar sobre uma desordem que seria viva, desordem viva da cidade. Eu estou colocando dúvidas, talvez eu esteja respondendo, rebatendo as vezes. Mas se me permite, nessa longa resposta, eu queria complementar com algo que até aponta para a direção do que a menina falou aqui. O Lefebvre ele tem talvez a sacada mais interessante desse autor, é a ideia de que não existe um espaço. O espaço social ele consiste, analiticamente falando, de 3 espaços, que ele chama de percebido, vivido e concebido. Talvez pensar nesses 3 tipos de espaço seja uma maneira de pensar como é que seria a liturgia na cidade. O espaço percebido é o espaço do cotidiano por excelência. Percebido não é no sentido do que a gente vê e raciocina, não. Percebido, as palavras são meio intrigantes, pelo menos da forma que eu Lefebvre usa. Mas o percebido é aquele espaço na qual não há reflexão. Talvez eu colocasse de uma maneira mais simplificada assim. O espaço concebido, a ideia do espaço concebido, é que é o espaço onde certas representações são impostas. Daí foi a minha fala sobre a forma como a gente concebe o globo terrestre. Ora, tem várias maneiras de pensar o globo. Terra e água, dividido em 2 pedaços, montanhas e planícies, continentes. Em algum motivo, em algum momento da história do mundo, a coisa foi se consolidando em países. E nós estamos limitadíssimos nessa visão de pensar o mundo em termos de países. Qualquer um que acessa a internet percebe que essa ideia de país não faz nenhum sentido. E é muito claro a gente entender que Nova Iguaçu, não é brincadeira, Nova Iguaçu para mim está mais perto, está mais longe do que Nova York. E para muitos, no subúrbio, ou a cidade próxima de onde mora, é mais longe do que a cidade mais longe que ele pode vir à mente. Então a forma como o mundo é representado, e aí o Lefebvre chama de espaço dominante, ela é talvez o maior problema, porque é essa forma dominante que tenta mostrar o que a cidade é. E é por isso que a gente vai e pensa. A gente pensa na liturgia, talvez o pensamento mais secular é que a liturgia é o ato religioso no templo. Ora, você está aí, nesse caso, se limitando ou agindo de acordo com o que querem que você haja. Vamos dizer assim. Não pode andar, é proibido andar sem camisa na praça se exceder o correio, não importa. Mas por que é proibido? Coisas são, digamos assim, imposições que se fazem, que se colocam sobre a nossa vida, que na verdade tem por trás dela implícitas estratégias mesmo políticas de dominação. O terceiro é o espaço vivido, é o espaço por excelência litúrgico, é o espaço da comunhão. Então, para puxar o Lefebvre aqui para a nossa discussão. Então, pensar a cidade, pensar a liturgia na cidade hoje, talvez vale a pena pensar em termos desses 3 tipos de espaços e da possibilidade de que, ou melhor dizendo, da dominação de um sobre o outro. E como essa dominação tem que ser constantemente criada. Eu não sei se eu fui claro, geralmente eu me estendo muito, peço desculpas. Temos 4 inscrições, vamos ouvi-las e depois, adiantando da hora, então depois podem ser respondidas. Mozart, depois Nancy, o colega aqui e Ribeirão Preto. É importante para a tradução.
trata, primeiramente, da curiosidade de algumas pessoas se Pedro Novaes e Regina Novaes são primos ou irmãos. A minha pergunta para a Regina, eu queria saber, Regina, se na sua pesquisa sobre a questão jovem, se você tem trabalhado um pouco com a questão da violência da juventude. Por exemplo, os grupos das academias, e especialmente violência contra os homossexuais. Ali, jornais publicados semanas inteiras, aqui em Ipanema, em diversos pontos, onde se instalam jovens e jovens classe média alta, e completamente violentos e, sobretudo, contra os homossexuais. É uma coisa que parece um pouco fascista, essa posição. E também os clubes de futebol, por exemplo, né? A Mancha Verde, lá do Palmeiras, os Gaviões da Fiel do Corinthians, sem contar aqui no Rio também. Então, como você tem trabalhado, pensado nessa pesquisa, dessa violência da juventude presente? Não, sim. Eu queria agradecer ao John, que nunca Piracicaba, tão bonito, sempre iluminou a cidade. Eu conheço o buraco da cadeira. Eu acho que você disse. E acho que é um cartão postal. Acho que é um jeito bonito de entrar em Piracicaba. Para a Regina e mais um pouco do que você estava falando, se a questão da juventude já se pode colocar como uma questão de um novo paradigma, né? E aí a minha pergunta para encurtar é a questão do que se chama terceira idade ou do envelhecimento das populações e a insistência que a gente tem de ainda trabalhar com categorias de classe ou qualquer categoria, onde a juventude continua sendo uma virtude. E como é que vai ser para as nossas cidades, com barreiras arquitetônicas e outros elementos, se a questão da juventude ainda for um fator, ou ainda for um dos fatores de percepção do espaço, do tempo, e o que nós vamos fazer com uma população cada vez mais velha e o que da liturgia, se a liturgia é capaz de envelhecer também. Eu queria fazer a minha pergunta baseada mais em duas constatações, um pouco a ver com essa coisa do resto educacionais e tal. Que é o seguinte, né? Toda vez citamos essa questão da música entre os jovens e tal, eu lembro quando eu tinha 15 anos, 16, 25 anos, quem fazia muito sucesso na época era o pessoal de Brasília, a Legião Urbana, o Plebe Hood, e que colocavam na mesa muitas das questões sociais da época, que nos anos seguintes foram aparecendo com outros grupos. Isso é uma constatação. A outra constatação é que pode até parecer meio forte, mas depois eu outras coisas. É que hoje, toda vez que a gente vai no bar, tem sempre uma pessoa que pede uma Coca-Cola, pede uma Coca-Cola Light, para não engordar. Então, hoje, às vezes, eu vejo essa questão da participação social obedecendo o mesmo padrão, né? Quer dizer, eu quero me envolver socialmente, mas, como dizia o padrão, tem que estar esperando muito, sempre com um certo afastamento, né? E, ao meu ver, essa questão do envolvimento com a música, que pede um certo engajamento social, também é uma forma da pessoa se engajar socialmente, também que está muito predominante nessa sociedade pós-moderna. Quer dizer, como é que é uma nova forma de participação mesmo, não é só um desencanto com o discurso da modernidade, do Estado, como cumprir suas promessas, da ciência que prometia o fim das doenças, que cumpriu a promessa, da razão que previa o progresso da humanidade através do desenvolvimento da razão humana. Será que não se encanta uma nova forma de engajamento social? Bom, eu estou tremendo aqui, que eu morro de vergonha. Diante de tantos intelectuais, eu me sinto meio constrangido.
Mas é o seguinte, eu trabalho muito com a prática, né? E sinto falta até da leitura e desse desenvolvimento quando eu vejo o indivíduo aqui vendo a cidade, né, falando daquela situação, da forma como ele falou. Eu perguntei para minha amiga ali do lado, que também é antropóloga, isso a gente, ele é assim porque nasceu assim ou porque ele aprendeu? Porque se ele aprendeu, eu quero aprender também. E ela respondeu o quê? Ela respondeu que tem a ver com intuição, mas também com mentalidade. Então, eu tenho esperanças de conseguir olhar para algumas coisas e ter uma ótica, né, com tanto sentimento e tão clara como a dele. Mas o que eu queria falar, e suspeito também, porque pela minha prática eu sou arquiteto também, ainda estou naquela de entrar e entender que aqui tiraram a laje, construíram esse pátio aberto, porque tiraram uma laje que tinha aqui e as janelas ficaram perdidas no sul. Não consigo evitar isso, né? Só que eu não pretendo deixar de ser arquiteto, eu gosto disso. E eu penso no seguinte, nós lidamos com liturgia. Nós lidamos com liturgia na igreja e a nossa experiência hoje, né, tem sido entendendo a liturgia enquanto expressão de adoração, louvor a Deus, tem sido criar ambientes e espaços que permitam a sensibilidade, ou visuais que permitam que o povo seja sensibilizado para compreender a palavra de Deus e também para se sentir com liberdade para expressar a sua adoração a esse Deus. E aí eu acabo me remetendo ao espaço físico e não só o espaço relacional, ou seja, o espaço físico propiciando o espaço relacional, que muitas vezes dentro das igrejas nós não temos. Então, uma experiência que nós vivemos, ao invés de, no momento de culto, sugerirmos verbalmente que os irmãos vão ter que se abraçar para poder se perdoar, nós criamos uma dinâmica, que a gente chama de vivência, onde as pessoas realizaram uma determinada atividade e, naturalmente, ao final dessa atividade, sensibilizados pela música e pelo texto bíblico, as pessoas se procuraram para se perdoar. Elas vivenciaram o espaço relacional. Elas acabaram transpondo o espaço físico. Mas a base disso no começo, quer dizer, o espaço físico está envolvido. Então eu acho, assim, eu vou colocar uma questão minha em cima do que você falou. Toda a sua abstração eu achei interessante e assim, muito importante, porque a gente no dia a dia não se permite abstrair. Então, como eu não tenho uma leitura tão ampla, o que vocês estão falando está me ajudando a abstrair, né? Mas eu sinto que a gente precisa trazer para a questão prática. Se a gente sair daqui abstraindo isso e não virar na prática nada na minha comunidade, eu não vai ter valido, né? E valeu no sentido de que eu também trabalho com favela. E hoje nós vivemos um dilema. Como promover culto num lugar que nós não temos? Nós não temos um lugar. Então nós queremos comprar um terreno, mas como fazer um culto num terreno? Então, à medida dessa abstração, eu comecei a entender e abrir a minha mente para a possibilidade de cultuarmos em qualquer lugar. Só que nós vamos ter que trabalhar os símbolos nesse lugar, eu imagino que temos. Mas não precisa ser um lugar construído, não precisa ser um lugar, uma igreja, né, um templo, aquelas coisas como a gente está habituado. Mas era isso. Eu queria deixar essa questão que o espaço físico, no nosso caso, a gente tem vivenciado, dá para transpor para o espaço emocional. Obrigado. Nós estamos apertadíssimos no tempo, mas eu gostaria que pudéssemos, em rápidos minutos, ter uma consideração final dos três painelistas. Vai ter mais? 2 minutos. Não, 2 minutos agora?
e me perguntar realmente se é útil, quer dizer, em que o pensamento antropológico pode ser útil para a atividade que vocês fazem. E eu acho que ele pode ser útil no momento, depois você descarta e faz as suas escolhas, corra seus riscos. Né? Eu acho que isso é uma coisa importante de dizer. Eu acho que você pegar várias disciplinas, trazer o que elas têm, fazer um painel e depois fazer escolhas, porque nenhuma disciplina, nenhuma fala dessa pode avalizar até um pouco a tua questão também. Né? Eu acho que o nosso papel, o meu papel com essa coisa do pensamento antropológico, é trazer, deixar uma opção de coisa, um monte de pergunta, um monte de confusão, aí depois cada um é que vai escolher e vai correr os riscos do seu tempo, como cidadão, como homem, mulher, etc. Né? Então eu digo o seguinte, a antropologia, o que ela pode ajudar para a questão da mitologia? Primeiro, a ideia de estabelecer os termos da comparação. Né? Você está falando uma coisa assim, estou comparando com o quê? Isso é uma coisa boa para o cotidiano. Porque você inclusive se pega no seu etnocentrismo, muitas vezes nos seus preconceitos. Estou falando isso comparando com o quê? Então isso ajuda muito. Entendeu? A outra coisa é relativizar, que é mais ou menos a mesma coisa. A terceira coisa importante é a ideia do pensamento relacional, que já foi colocado várias vezes aqui. Essa ideia de que nenhuma categoria dentro da antropologia tem valor absoluto. Então você não explica o bem sem o mal. Então, na verdade, a questão do paradoxo do cristianismo é o Cristo que veio ao mundo para salvar a humanidade, mas não terminou o trabalho. Deixou para as igrejas, deixou para você, deixou para todo mundo. Porque se ele tivesse terminado, tivesse salvado, ponto, não tinha mais sentido a vida. Né? Então, é nesse paradoxo que você percebe que todas as categorias são relacionais. Não é possível definir o bem sem definir o mal. Então, todo o tempo a gente está correndo o risco de fazer opção. Assim como não é possível pensar o rural sem o urbano. As duas categorias estão juntas, nasceram juntas. Assim como roça e cidade, que você colocou, sagrado e profano são totalmente relacionais. E são relacionais mutáveis e em processo, o tempo todo. Quer dizer, os espaços sagrados se profanizam, os espaços profanos se sacralizam a partir de objetos fora de lugar, de símbolos e de ressignificações constantes, em processo. Né? Então isso é uma coisa super importante, assim como o ritual e cotidiano. Quer dizer, que sentido tem o ritual se você não pensar o cotidiano? Que sentido tem o extraordinário se você não pensar o ordinário? Quer dizer, o que vocês fazem como profissão, como opção, etc. e tal, é criar o extraordinário. Isso pode ser criado dentro do cotidiano, dentro do tempo, são momentos, são espaços do que está em jogo naquele momento. Então, quer dizer, não há possibilidade de definir o sagrado sem definir o profano e sem perceber as inter-relações entre eles. Isso é uma coisa importante, porque com isso você deve ter liberdade, inclusive, para criar, para inovar, para perceber novos sinais, novas pistas, etc. Né? Então, eu acho que a partir daí, o que a antropologia traz? Ela traz a ideia de que cultura é rede de significado. Cultura é rede de significado, partilhado, mutável e em processo. Então, quer dizer, justamente, quando você pensa nesses espaços de maneira relacional, você está pensando como é que o significado subir de um lugar para o outro. Então, os racionais, por exemplo, eles trazem símbolo do religioso para o mundo do profano. E tem momentos que se sacralizam. Né? Não totalmente diferente do tempo, tem um ritual que está voltado para aquilo. Então, eu tentando agora as respostas mais rapidamente possível, eu queria dizer o seguinte, pegando a questão do Mozart sobre os jovens, esses jovens, essa geração toda, né, ela tem a violência, como você colocou muito bem, como uma das suas marcas, porque, aliás, a violência e a juventude são coisas históricas. Para chamar a atenção, toda a juventude, a gente pegar aquela história dos jovens, que é uma coletânea enorme, tem a marca da violência, que tem a ideia da adrenalina, tem a ideia do aparato físico que está em jogo. Então a violência e a juventude tem mais história. Mas vou pegando só uma questão. Como eu tenho trabalhado isso, tenho trabalhado isso da seguinte forma. Isso é o mais visível. A antropologia, voltando à questão, tem a obrigação de diferenciar, distinguir, evitar generalizações e perceber virtualidade desse processo. Porque quando ela muda a classificação, quer dizer, percebe que uma violência de uma gangue de Ipanema, da Farm de Amoedo, é violência, mas ela não é exatamente igual àquela torcida do Flamengo X, Y, Z. Você começa a distinguir os processos e criar possibilidade de diálogos diferentes entre eles. O
o perigo dessa questão é quando você generaliza a violência dos jovens de hoje e não percebe que mesmo entre aquilo que você considera violento, tem graus de comprometimento diferentes, tem múltiplas identidades. Então, distinguir, né, separar, não generalizar, perceber a virtualidade desse processo ajuda você a se aproximar mais da realidade e, inclusive, colocar o foco também em outros jovens que não aparecem na mídia. Que aí eles estão nesse espaço de solidariedade que a gente falou aqui muito rapidamente. Ou estão nas igrejas, muitos estão nas igrejas, congregados, outros estão em pequenos movimentos, etc. Então a ideia é um pouco essa, a maneira como eu tenho trabalhado é essa, não negar esse lado, quer dizer, enfrentar essa questão, não fechar o olho para essa coisa toda, mas tentar distinguir que processo está no jogo em cada uma delas, que dá muito certo. Porque aí você percebe que não dá para falar nem dos violentos em geral. Quando você não pode falar nem dos violentos em geral, você consegue que alguns deles façam nexos com outros, né? E conseguem novos caminhos que não pareciam antes, né? Então é uma resposta meio rápida para continuar. E a coisa da Nancy, eu acho que é a mesma coisa. Saiu dali. Não, tá ali. É a mesma coisa, Nancy, que você está falando. Eu acho que tem uma juventude como virtude, mas essa grande ambiguidade, que ao mesmo tempo você tem uma rejuvenilização de tudo, né? E essa ideia de ser jovem, se manter jovem, a medicina, etc. e tal, quer dizer, a juventude também é o lugar da ameaça, é o lugar da violência, é o lugar da desconfiança. E, de fato, quando a gente trabalha mais fortemente com essa geração, a gente percebe que, quando você fala em questão de geração, você está falando em questões de poder. Às vezes os jovens querem substituir mais rápido, né? E os adultos querem que eles esperem mais um pouco de tempo. Então, nessa relação de geração, também tem relação de poder envolvida nisso. Então, ou seja, você tem toda a razão que parece que está tudo voltado para a questão dos jovens. Mas não está para os jovens, está para o valor, inclusive, dos adultos que querem, quer dizer, na verdade, parar o tempo, etc. e tal. Não é o jovem que está sendo ouvido. É quase como se fosse a ideia de juventude como um valor transversal a todas as faixas etárias. Porque, no fundo, a questão de juventude, nós sabemos que é uma questão histórica também. Eu não pude falar sobre isso aqui. A classificação de juventude é uma classificação que ganhou, primeiro que ela saiu do mundo da ciência. Juventude, adolescência, velhice, tal. Foi a ciência que colocou essas o Arieste sobre isso, né? Que veio do mundo da ciência para o mundo cotidiano. Então, hoje a gente naturaliza isso, mas isso é histórico. O que é jovem num lugar não é jovem numa cultura, não é jovem na outra cultura. Né? As passagens todas. Então, na nossa cultura, você pega jovem, a ideia de juventude com um valor, e não significa que você esteja ouvindo realmente os jovens. E construindo um outro paradigma a partir da experiência deles. E está falando de juventude o tempo todo, como um valor. Então, eu acho que tem uma coisa que você colocou interessante, eu acho que é um novo paradigma que está surgindo, mas ele não está pronto. E eu estou meio cansada, talvez seja por conta pessoal, a gente constatar, você falou bem do efeito da mudança, você constatar a mudança, tal, mas sem perceber o que essa mudança está fazendo dentro da cultura atual. As gerações estão vivendo uma outra forma. Então, a minha questão para isso é que está se ouvindo muito pouco os jovens, ouve-se muito pouco, e parece que ouve-se muito, entendeu? Porque não se ouve assim, quer dizer, porque a gente ouve com o nosso paradigma, a nossa forma de ver o mundo, é um pouco para aí. E a coisa se a liturgia é capaz de envelhecer, acho que é, né? Justamente por tudo isso que a gente falou, porque a liturgia também vive num paradigma. Ou alguém acha que vai... Desculpa, agora eu vou fazer uma coisa assim bem rápida. A liturgia que se faz através dos símbolos disponíveis, de uma fé que eu acredito que as pessoas têm profundamente, mas também se faz a partir de experiência de vida, né? Experiência de sujeitos históricos, conjunturais e colocados. Então é possível que envelheça mesmo. Então vocês que têm aqui faixas etárias diferentes, de repente possam pensar um pouco essa questão da juventude também, com uma interlocução, e que aí, para fechar o assunto, não é uma questão de faixa etária. É isso que eu ia fechar um pouco. Essa questão da juventude não é uma questão de faixa etária. Você pode encontrar um jovem, em termos de liturgia ou em termos de antropologia, muito mais velho do que um velho. Se a gente pensar que isso foi historicamente colocado, pelo seguinte, porque é paradigma, é pensamento, é abertura, é ouvido, né, para certas coisas, então não tem a ver com faixa etária necessariamente. Né? Agora, não sei responder mais a terceira idade também, porque senão eu não vou chegar no final, na última questão,
que eu acho o seguinte, dentro, filha, da questão, não, a última, a terceira, da legião urbana, para você. Eu não sei te responder isso. Eu vou te dar uma dica assim, um pouco que eu penso sobre isso, tem que pensar mais. Eu acho que a grande diferença, talvez, desse momento da para hoje, é que hoje se faz um conceito de periferia diferente. Talvez eu esteja muito impressionado com os racionais, tá? Mas assim, que é diferente. Ou seja, ninguém está falando por ninguém. Isso tem a ver com o conjunto das coisas que a gente falou aqui. Que é o seguinte, acabou a ideia da mediação, quer dizer, não é que acabou a ideia da mediação, mudaram-se as condições de mediação. A antropologia, durante muito tempo, falou pelos primitivos, pelos povos simples. Então, a tribuna da antropologia era chegar lá, estudar um Luer na África, e escrever aqui para os seus iguais, na Europa ou no Brasil. Hoje, se o antropólogo resolve falar dos Luer, tá? Numa faculdade de Paris, de repente vai levantar um Luer e falar assim, está falando de quem? Aliás, aconteceu, tem o Salles, tem o antropólogo havaiano, tem isso que está acontecendo já, está acontecendo na prática. Ou seja, no mínimo tem que se dividir a tribuna. É isso que mudou. Quer dizer, tudo de ruim que se fala do mundo aqui hoje, tem uma coisa muito boa que aconteceu no mundo. Quer dizer, ninguém é porta-voz de ninguém, totalmente, pelo menos. Os antropólogos têm que dividir a tribuna com os povos que eles estudam. E no caso da música, que eu acho é o seguinte, o que os racionais dizem, e aí tem um negócio super interessante que eles falam, que é o seguinte, a noção de periferia. Eles se consideram do local, né, falando da periferia, e não querem mudar de Capão Redondo. Quer dizer, não sei, é um pouco por aí. Talvez esteja tendo um momento diferente nesse sentido, que é duro, inclusive, para um intelectual ouvir discursos racionais e achar tudo incoerente. Mas é incoerente mesmo, do nosso ponto de vista é incoerente, porque tem hora que é radical demais. Pô, foi falar que o Ronaldinho devia ter ser sequestrado semana passada, o Mano Brown, vocês não viram isso? Quer dizer, eu também não gostei que eles falaram isso, porque afinal de contas eu sou contra a violência. Aí o Ronaldinho não, foi o Romário. O Romário vai processar o Mano Brown porque disse numa entrevista de uma revista que quem manda esses jogadores de futebol ficarem exibindo tem mesmo sem sequestrar. Ele falar isso é uma coisa terrível, porque eu estou falando dos nacionais aqui, não concordo com isso, não sou falando de sequestro, mas os nacionais me dizem, e daí? O que interessa para ver se concorda ou não? Entendeu? Então há uma outra junção de coisas que diferente desse tempo do politicamente correto. Eu sei que eu estou te respondendo, eu sei que você falou uma coisa muito mais profunda, acho que há uma possibilidade do politicamente correto, sim, que seja superficial, mas há novidade no ar. Te diria isso. Em relação ao meio urbano e os racionais, só para fechar. Isso aí, pensar alguma coisa, mas vou aproveitar alguma coisa que a Regina Novaes falou. Vou aproveitar alguma coisa que a Regina Novaes falou a respeito de se falar pelo outro. E realmente eu acho que existe talvez alguma coisa que a gente poderia chamar uma tentação antropológica. É justamente essa de falar pelo outro. Esse interesse pelo outro, pela alteridade. Mas eu estava aqui me lembrando de uma coisa que aconteceu comigo anos atrás. Aliás, eu pensei nisso hoje de manhã, durante o culto, que a gente estava em português, depois em inglês, depois tailandês. Daí, essa coisa aí. Eu me lembro que me convidaram uma vez para ser intérprete do pessoal representante do movimento negro, Black Power, poder negro, nos Estados Unidos, estava no Brasil. E aí queriam que eu fosse intérprete, né? Então fui, com a cara e a coragem, e era um grupo de universitários, professores, alunos e tudo mais. Daí, né, começou a falar, não sei o quê, eu tentando acompanhar. Aos poucos eu fui me empolgando
sou um cara tímido, sei lá, né? Mas eu fui empolgando com uma coisa, de repente eu estava gesticulando, assim, falando com ênfase, gesticulando. E ele falava, eu ia lá e falava também. Passou um tempo, assim, durante a fala dele, em determinado momento, o pessoal começou a rir. Eu estranhei, assim, não estava entendendo, não estava sacando assim, o que estava acontecendo. Eu estava meu papel aqui. E daí eu fui, de repente eu olhei assim para o lado para ver, né, ele ia falando, interpretando, aí eu olhei para, não encontrei o cara que estava falando. Eu olhando assim, o pessoal rindo mais. Né? Eu olhei e ele tinha se colocado atrás de mim. Ele se ocultou. Bom, ele dramatizou aquilo que eu estava fazendo, que era ocultar quem dizia as coisas através da minha interpretação. Mas aquilo ficou comigo e persegue até hoje. Então, realmente, essa coisa de se falar pelo outro. Só experimentar com o outro. Existem tentações antropológicas, com certeza, e aqui só estou pensando, haveria alguma coisa que a gente poderia chamar de tentação litúrgica. E só por isso aqui, estou falando em estado de risco, né? Não estou pensando em estado de risco, mas e tem a ver com o tal do buraco do capeta. Por quê? E aqui eu estava conversando com uma pessoa que me lembrou uma figura luminosa que, depois que eu saí do buraco do capeta, foi para lá. E o nome dele, um frei franciscano chamado Francisco. Morou no buraco do capeta durante 15 anos, 14 anos, alguma coisa assim. E faleceu recentemente. Mas ele morou lá durante um tempo. Daí, alguns anos atrás, talvez 1, 2 anos, recente, o jornal foi lá e fez uma reportagem sobre o bairro, tal do Jardim Glória, que é esse buraco. Agora, as fotos que saíram, não saiu, a foto que saiu foi de uma catedral que foi construída. Quer dizer, o Frei conseguiu transformar aquilo, não é mais favela, não é mais barraco. Virou um jardim, inclusive, aquilo, assim, uma coisa fantástica. E não tinha mais barraco, só tinha um barraco do Frei, aliás. Os outros barracos todos viraram casas, mas não tinha virado casa. Mas o jornalista, quando ele fez a reportagem, ele colocou a foto da catedral. Colocou uma foto em close do Frei também. Mas foram essas as fotos tiradas. Agora, não tinha foto do buraco, o tal do buraco do capeta, que me faz pensar em relação à reportagem que saiu no jornal. Quer dizer, só como uma questão, na verdade, se haveria uma possibilidade de um certo tipo de tentação litúrgica. Se pensar liturgia como rito de adoração, e a imagem que eu tenho é meio de uma iluminação, assim, luz e adoração, imagens. O que eu senti foi que o jornal, na verdade, ele mostrou uma iluminação sagrada mesmo, do buraco. Mas talvez o jornal não tenha captado o próprio buraco que iluminou a vida do Frei. Então, assim, há luzes subterrâneas. E talvez a tentação litúrgica seria... Às vezes tem tanta luz que a gente... que ofusca, né?
duas coisas ocorrendo simultaneamente. Se não houver, se for só desencanto, a coisa está preta. Engajamento social certamente não é a única coisa que ocorre. Quanto à questão de juventude, eu partilho com a ideia da Regina. A questão da ambiguidade como sociedade, no sentido mais amplo, trata a juventude. Num certo sentido,